Vou explicar um pouquinho para vocês quem sou eu e o que eu faço aqui nesse canal, porque tem muita gente nova que chegou, tem muita gente chegando, né? E eu sei que os vídeos eles são muitos e ficam muitas informações perdidas aqui embaixo, né? Então esse vídeo já estamos aqui no final de 2024, né? Quase entrando aí em novembro de 2024, quase em 2025, né? Então a gente precisa dar uma atualizada aí nas informações, né? Então, para quem chegou aqui agora, eu sou a Natália Piacentini, esposa do Bruno Piacentini, casada, vai fazer 15 anos ano que vem. Há 8 anos nós vivemos um processo de restauração, a restauração da nossa aliança com Deus, a restauração da nossa família. Temos 3 filhas, eu sou escritora, mentora de famílias, mas principalmente, exclusivamente, a maior parte do meu tempo, da minha vida, testemunha de Cristo. Então tudo isso aqui é sobre Ele. E o que eu faço aqui? Eu sou uma voz, né, de Cristo, testemunha dele nessa geração. Então, como filha dele, esposa e mãe, né? E também como mentora de outras famílias. Então, tudo que vocês vão ver aqui é baseado no que eu vivo com Deus. Então, assim, eu não negligencio o meu tempo com Deus. Então, tudo que vocês veem aqui é consequência de muito secreto, muito estudo e muita palavra, né? Muito estudo da palavra, né? E também de relacionamento com Deus, né? Então, a minha vida é baseada no relacionamento com Deus. Então, fazem 8 anos que nós vivemos a restauração. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas só 30 anos depois que eu conheci Jesus. Então, hoje eu compartilho tudo que eu conheci. Isso quer dizer que eu sou dona da verdade? Não, isso quer dizer que você também tem esse acesso livre a Ele. E é por isso que a minha vida é a prova viva, né, de que Deus existe e de que Ele cumpre a sua promessa para os seus filhos, para aqueles que estão assentados na cadeira de filhos, que viveram a conversão, a cura e a libertação e, consequentemente, vivem a santificação com Deus, né? Então, tudo isso é de fácil acesso a você. Então, tudo que eu trago aqui para vocês não é sobre casamento, né? Mas sobre um relacionamento, sobre uma aliança com Deus. Essa aliança que foi rompida, essa aliança que foi quebrada. Então, tudo se permeia a essa volta, né? A restauração desse relacionamento com Deus. E, consequentemente, claro que faz parte a restauração de todas as coisas, de todas as áreas da nossa vida, inclusive do nosso casamento. Para quem não conhece a minha história, o nosso testemunho, eu vou resumir aqui numa breve introdução. Mas tem muitos vídeos aqui que você pode assistir, inclusive vídeos com o testemunho do meu marido, que é o homem que saiu de casa, o homem que se envolveu lá fora com outra pessoa, né? O testemunho dele com outros homens também. Tem muitos vídeos aqui de testemunho nosso para você poder se inteirar, né, do que aconteceu nos detalhes. Mas tem também os nossos livros, tem 2 livros, né? Um livro que é o Divorcia-se, que é o nosso testemunho, realmente, tudo que aconteceu está detalhado ali. E o segundo livro, que nasceu esse ano, faz pouco tempo, ele é um resumo daquilo que a gente trata dentro do nosso discipulado, Escola de Deserto e Restauração. Então ele é um resumo, um apanhado de tudo que a gente trata ali, num livro como um guia de como Deus restaura um casamento, para você começar a entender e ter um norte sobre o mundo espiritual. Eu estou com meu marido desde 2005, eu tinha 20 anos, me casei com 25 em 2010. Em 2016 ele saiu de casa, se envolveu com outra pessoa. Eu, que até então queria o divórcio, fui encontrada por Deus. E ele disse para mim, não é isso que eu planejei para as famílias, né? Então eu ouvi aquele chamado e no meio de uma dor que ele colocou em mim, eu fui buscar conhecer quem ele era, quem ele é, né? Porque eu nasci na igreja, eu cresci na igreja e eu só conhecia Deus de ouvir falar. A minha família é toda cristã, eu cresci num lar cristão, os meus amigos eram cristãos, a escola que eu estudava era cristã, né? E tudo isso nunca foi o suficiente para eu poder conhecer a Deus de fato, conhecer quem Ele era, inclusive conhecer os princípios do matrimônio, né? Então, depois dessa dor, em 2016, que eu vivi, quando Deus nos alcançou, eu pude realmente buscar conhecê-lo por quem Ele é. Nós estávamos já há 2 anos
num deserto dentro de casa. Só que eu não sabia que isso era um deserto, né? Eu vivia a minha vida e ele vivia a vida dele. Então ele tinha os amigos dele, a vida dele, as senhas dele e eu também, consequentemente, a minha, né? Depois aí de um tempo eu comecei também, eu que cresci na igreja, né? Não tinha esses hábitos, né? De sair para bar, de beber, de ir para festas, eu não tinha. Então eu tive vontade, porque eu via ele fazendo isso, né? Então eu falei, quer saber? Se ele faz, eu também vou fazer, né? Então eu já tinha ali a minha autonomia financeira e eu comecei a ter a minha vida. Então eu saía dia de semana, eu tinha os meus amigos, eu ia para festas, eu ia para bares, eu voltava de madrugada, muitas vezes muito bêbada, né? Então a gente já vivia 2 anos ali num deserto, mas bastou 2 meses depois que ele saiu de casa para eu restaurar minha aliança com Deus e meu relacionamento com Deus. 60 dias de muita dor, muita lágrima, sozinha, sem trabalho, sem ninguém, sem marido, sem dinheiro, sem nada, só com Deus, realmente, para que eu aprendesse a depender dele. Na verdade, eu conheci quem ele é naquele momento. Então, foram 60 dias ali da fratura exposta da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, né, de muita dor buscando por ele, né? Então, tudo que eu vivi se resume nessa busca, nessa profundidade, nesse intensivão com Deus, que foi onde eu conheci de fato quem ele é. E eu pude conhecer a Deus pela presença dele, coisa que eu nunca tinha experimentado. E aquilo ali para mim bastou. Nada mais importava na minha vida, né? E depois disso eu vivo na graça e no favor de Deus sobre todas as coisas. Então, quando as pessoas perguntam para mim o que eu fiz, eu falo, não fiz nada, eu só fui atrás daquele que poderia fazer tudo. Então, a minha vida, meu testemunho, esse canal, é tudo sobre a restauração do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia inteira é sobre uma restauração. Restauração de um povo, restauração de uma aliança com Deus, né? Então, eu creio que Deus me chamou, Ele me escolheu, né? Porque, inclusive, foi uma das primeiras coisas que Ele falou para mim, numa manifestação sobrenatural, né? Que mudou a minha vida. Eu falei para Ele que eu não conseguia escolher Ele, mesmo sabendo que eu precisava escolher ele, né, no meu processo lá sozinha de restauração. E eu dormi, foi quando eu acordei com uma voz falando pra mim, João 15:16, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. E a minha vida mudou a partir dali. Então tudo que vocês veem aqui hoje é sobre esse chamado, né? É sobre a restauração de todas as coisas, e não só do casamento. E pra vocês saberem como que aconteceu o desfecho dessa história, como meu marido voltou, como que ele pediu para voltar e etc. Como que a gente viveu ali depois a restauração, né? Que a gente vive até hoje. Eu sempre falo que a restauração do casamento não acontece quando o cônjuge volta, mas acontece a partir do momento que ele volta, né? Então, vocês vão ter que assistir os vídeos que a gente tem aqui, né? Todo o nosso material, nosso conteúdo que temos aqui. Ou os livros também, para vocês acessarem aí. Mas o que eu vivi nos 2 meses, eu não entendia, porque eu não conhecia nada sobre cura e libertação. Eu nunca tinha ouvido falar nada sobre isso na igreja que eu frequentava, muito tradicional. Então eu tive que buscar em Deus, na palavra, o conhecimento e a sabedoria daquilo que eu tinha vivido. Então eu passei os próximos 6 anos seguintes em espírito, estudando a palavra com o Espírito Santo. Aí, no meio desses 6 anos, eu escrevi o meu primeiro livro e publiquei, né? Um tempo depois eu publiquei. Acho que foi uns 2, 3 anos depois. 1 ano depois eu escrevi o livro, 1 ano depois da restauração, depois que meu marido voltou, né? Da minha restauração e depois que a gente começou a gestar o nosso casamento ali, né? A restauração do nosso casamento. Aí eu escrevi um livro 1 ano depois e uns 2, 3 anos depois eu publiquei esse livro. E pra mim, era só isso, né? Eu comecei a compartilhar alguns trechos do livro na internet e só. Eu nunca tive pretensão nenhuma de ter um ministério, de trabalhar com isso, nada, nunca pensei nisso. Mas depois, né, as pessoas começaram a vir atrás de mim, a pedir ajuda, a buscar ajuda e eu falava, mas eu não sei explicar, falar o que aconteceu comigo. Então eu precisei estar ali estudando mesmo, com Deus o que tinha acontecido. E cada vez que eu estudava, mais eu tinha certeza daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E foram 6 anos. 6 anos desfrutando
de uma graça, de um favor de Deus e de uma certeza. Cada vez mais eu tinha certeza daquilo que ele tinha feito, entendido na palavra o que ele tinha feito. Que quando deu 6 anos certinho, ele falou pra mim, tá pronto, tá consumado. Igualmente eu tinha ouvido quando ele tinha falado uma semana antes do meu marido voltar pra casa. Que eu falei assim, Deus, eu não me importo quando que ele vai voltar. Eu só não quero sair da sua presença. E eu ouvi, tá consumado. E uma semana depois meu marido voltou. Depois desses 6 anos eu ouvi a mesma frase, tá consumado. E nasceu a Escola de Deserto, que é o nosso discipulado. Que é esse resumo de tudo que eu estudei durante 6 anos sobre cura, libertação, conversão e santificação. Em uma semana, a Escola de Deserto, nosso discipulado ficou pronto. A vontade, o desejo de transbordar aquilo que Deus tinha colocado em nós, esse chamado sempre existiu, do ID. Por isso que eu escrevi o livro, por isso que eu compartilhava, né, a minha vida. Mas eu não tinha noção da dimensão, né, do alcance desse testemunho. Testemunhos são proféticos, né, dizem Apocalipse. E gente, eu falo pra vocês, eu não estudei teologia, eu não estudei letra morta, eu estudei revelações em espírito. E isso é muito diferente do farisaísmo que a gente vê hoje em dia, ou desse evangelismo coaching que tem por aí, sabe? Com mistura, e põe um pouquinho de psicologia, um pouquinho de psicanálise, um pouquinho de teorias e tudo mais. E gente, se tem mistura, não é 100% bíblico, não é puro, sabe? Então, assim, foi algo que pra mim foi muito bom. Quando Deus falou pra mim, agora faz a Escola de Deserto, eu falei, meu Deus. Antes da escola, eu tinha tentado fazer algumas coisas, tentado fazer uma mentoria, sabe? Eu tentei fazer. Foi um treinamento, eu diria que foi um treinamento. Eu fiz aconselhamento também com mapeamento espiritual, porque eu já tinha feito cursos também de libertação, vários cursos de libertação, vários livros. Comecei a entrar nesse mundo de espiritual mesmo, de cativeiros, de iniquidade, de herança. Comecei a estudar, ler muitos livros, né? Rebecca Brown, Porcos na Sala, ele veio para libertar os cativos. Enfim, muita coisa do âmbito espiritual, de experiências espirituais das pessoas. E eu comecei a ajudar essas pessoas também. Mas eu sentia no meu espírito que ainda não era aquilo. É como se fosse uma preparação. E Deus falava assim, tá, não é isso. Não é isso. Continua, mas você não é isso. Era realmente um outro processo. Não o de deserto, mas agora o de Canaã. E eu entendi que as pessoas, elas estavam querendo terceirizar o processo delas, né? E foi então que a Escola de Deserto, ela veio como o ponto-chave, né, para eu estar ali ministrando sobre elas, que são 30 dias de discipulado, né, 4 lives semanais, uma por semana, na verdade, são 4 lives ao todo, semanais, uma por semana. Tem o grupo, tem o aconselhamento, tem o pequeno grupo também, enfim, tudo que permeia, né, esse direcionamento, aconselhamento, etc., é no âmbito dos estudos. Então, assim, a pessoa que ela quer viver um processo de restauração, ela tem que entender que ela precisa se sentar nesse lugar de filho. Ela precisa entender esse processo, que não é um processo só do casamento dela. Então, eu saí desse lugar de aconselhadora para discipuladora, porque eu sou discípula de Jesus, então eu vou fazer discípulos também. Então, o discipulado é isso. E hoje, por enquanto, nós só trabalhamos com essa frente do discipulado e com os livros, né? Então, nós não temos aconselhamento. Ah, Natália, tem uma mentoria comigo? Faz um aconselhamento comigo? Não. Hoje, a gente prioriza o estudo da palavra como discipulado. Pessoas que querem aceitar Jesus, querem viver com Jesus, querem se posicionar ou se reposicionar, viver a cura e a libertação. Elas precisam da palavra, elas precisam ser ministradas sim, mas elas precisam estudar a palavra também. Por isso que eu não me coloco mais nesse lugar de conselheira, mas como discípula de Jesus que faz discípulos para ele também, tá? Então, tudo que a gente falou aqui é sobre isso. Por enquanto, né, é dessa maneira. Temos outros projetos futuros? Temos. O Senhor tem liberado muitas coisas, mas a gente espera nele e no tempo certo, todas as coisas darão certo. Os frutos no tempo certo. Então, aquilo que nós fazemos é baseado naquilo que nós vivemos, naquilo que Deus entregou para nós. Nós não trabalhamos além da medida daquilo que Deus
nos chamou para viver hoje. Futuramente teremos outros projetos? Eu creio que sim. Deus está ministrando aí muitas coisas, liberando muitas coisas, mas tudo no tempo dele, né? Não no nosso tempo. Então, aqui esse canal, Natália Piacentini, Escola de Deserto, Discipulado, é sobre uma aliança com Deus, a restauração da sua aliança com Deus. Quem entendeu isso será muito bem-vindo na nossa casa, na nossa família, no nosso discipulado. Passamos 30 dias juntos, né? Eu como mentora, conselheira também, discipuladora, e meu marido, nós dois juntos à frente dessa família, desse discipulado e dessa bênção e dessa graça que Deus colocou sobre as nossas vidas, né? Então, se você tiver interesse em fazer parte, será muito bem-vindo. Todas as outras informações estão aqui abaixo no link. Seja muito bem-vindo a esse canal. Tudo que você precisa já foi liberado sobre você, Deus já colocou tudo disponível para você, você só precisa acessar esse lugar de filho, acessar essa estrutura, né? E se você precisar de um suporte, de alguém aqui que Deus capacitou, que usou, que entregou ferramentas, né? Para poder ajudar outras pessoas, então conta com a gente também. Temos muitos vídeos aqui, muitos vídeos aqui nas outras redes sociais também. Vou pedir para você se inscrever nesse canal, ativar lá as notificações, né? Curtir esse vídeo, compartilhar para que ele chegue também a muitas outras famílias, para que nós e as nossas famílias, todas as nossas famílias, sejam uma boca de Deus nessa nação. Porque o que Deus está buscando são famílias restauradas, para restaurar a aliança com Ele de uma nação inteira. E se você foi chamado, você foi escolhido, bem-vindo à nossa família. Tchau!